O cantor Aguinaldo Rayol teve uma atitude comovente com a sua esposa antes de falecer, que surpreendeu seus fãs. Aos 86 anos de idade, ele infelizmente nos deixou após complicações de uma queda que teve no banheiro de sua residência. O cantor faleceu nesta segunda-feira, 4 de novembro, em São Paulo. A notícia foi bastante repercutida na imprensa. Há alguns anos, ele já estava afastado da mídia, mas costumava se relacionar com seus fãs pelas redes sociais. Agora, com a notícia do seu falecimento, vieram à tona algumas histórias sobre a vida do cantor, que já era casado há mais de 50 anos, e muita gente não sabia. Outro lado de sua vida que poucos conheciam é sobre os filhos do cantor. Muita gente ficava se perguntando sobre a esposa e os filhos de Aguinaldo Rayol, mas ele era muito discreto, e só agora é que as informações foram reveladas. Você vai saber de todos os detalhes a partir de agora aqui no Notícias Hoje. Lamentamos muito o falecimento do cantor Aguinaldo Rayol, um dos artistas mais queridos do Brasil, dono de uma voz inconfundível. Ele ficou conhecido por várias canções como Mia Gioconda, Ave Maria e outras. Além de cantor talentoso, ele também brilhou na televisão e no cinema, participando de programas, novelas conhecidas e filmes campeões de bilheteria. Mas quis o destino que um acidente doméstico, uma queda no banheiro da sua residência, pusesse fim à vida desse grande artista. Aguinaldo Rayol, infelizmente, acabou falecendo no hospital para onde foi levado depois de ser socorrido. A família informou que o SAMU demorou 40 minutos e que essa demora pode ter prejudicado seu estado de saúde. Aguinaldo estava consciente e lúcido, mas por causa da idade e do risco por ele ter batido a cabeça, o cantor foi levado ao Hospital Hcamp em Santana, São Paulo. Assim que chegou ao local, ele passou por exames que constataram traumatismo craniano. Em seguida, Rayol acabou piorando e precisou ser entubado, vindo a falecer momentos depois. Segundo informações da imprensa, a esposa de Aguinaldo Rayol estava presente acompanhando toda a situação. No entanto, ela já não tem mais consciência das coisas devido ao mal de Alzheimer. O nome dela é Maria Gomes. Durante anos, ela dedicou a sua vida ao lado do cantor, e como ele sempre foi muito discreto sobre a sua vida pessoal, muitos dos seus fãs até pensavam que a parceria dele se limitasse mesmo a apenas aos compromissos de trabalho. Porém, Maria foi muito importante na vida de Aguinaldo. Na verdade, ela foi o grande amor da vida de Aguinaldo Rayol. Eles ficaram juntos por mais de 50 anos, sempre compartilhando muitos momentos de carinho e harmonia. E foi em nome do amor que sentia pela esposa que o cantor teve uma linda atitude com ela. Ele abriu mão da carreira e de seus compromissos para cuidar dela, assim que a sua doença se agravou. Aguinaldo Rayol estava com a mesma voz forte que o levou ao auge do sucesso. Ele, mesmo com a idade avançada, ainda cantava muito bem, mas abriu mão dos compromissos profissionais para se dedicar aos cuidados com Maria, a quem ele chamava carinhosamente de Minha Maria. Foi um gesto que poucos souberam, mas que representa toda a grandeza pessoal desse grande artista. Outro assunto que era uma grande curiosidade do público, mas que o cantor pouco falou sobre isso, são os filhos de Aguinaldo Rayol. Será que ele deixou filhos? Na verdade, o cantor não deixou filhos, não. Ele tinha uma afilhada muito próxima que, por vezes, era até confundida como filha pelo público, a Vanessa Gonçalves. Ela, inclusive, morava no mesmo prédio do cantor, mas é apenas a afilhada mesmo. Aguinaldo Rayol certa vez contou que teve um filho quando ainda era bem jovem, quando tinha apenas 18 anos, mas a criança morreu ainda bebê. Essa experiência o marcou profundamente, o deixando traumatizado na época. Ele até disse que superou essa dor, mas decidiu nunca mais ter filhos. E depois disso, o cantor realmente não teve mais filhos. O seu velório aconteceu na manhã desta terça-feira, 5 de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi aberto ao público. Vários amigos, fãs e famosos estiveram no local para prestar as últimas homenagens. O corpo do cantor foi sepultado no cemitério Getsemane, na zona sul da capital paulista, em uma cerimônia restrita à família.
A missa de 7º dia de Aguinaldo Raiol está sendo programada para acontecer neste domingo 10 de novembro. O evento vai ocorrer às 9 horas no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, e o padre Marcelo Rossi é quem vai celebrar a missa. A informação foi compartilhada nas redes sociais de Raiol. Nos últimos tempos, Aguinaldo Raiol acabou perdendo alguns parentes. Recentemente, ele perdeu uma irmã. Ela faleceu poucos meses antes da sua morte. Na época, o cantor compartilhou uma homenagem lamentando a partida da familiar. Por meio do seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto antiga da irmã ao anunciar a triste notícia. Zilma, minha irmã, descansou hoje, disse ele na época. O cantor também viveu outra perda há alguns anos atrás, que foi a do seu irmão, o também cantor conhecido Reinaldo Raiol, um nome bastante conhecido da Jovem Guarda. Ele faleceu em 2021, vítima da Covid-19, aos 76 anos. Sem filhos e com a esposa doente, a herança de Aguinaldo Raiol pode ser dividida com o seu único irmão vivo, o Ronaldo Raiol, mas Maria Gomes também terá direito à sua parte dos bens. Aguinaldo Raiol foi, sem dúvidas, uma das vozes mais bonitas da música brasileira. Foram mais de 70 anos de carreira. O tom afinado e o repertório romântico marcam a história desse cantor e ator. Ele era filho de mãe italiana. Por isso, o gosto especial e belíssimas interpretações de canções da Itália. O barítono chegou a ser chamado em certa época de Frank Sinatra do Brasil. Nascido no Rio de Janeiro, Aguinaldo Conilho Raiol, desde a década de 70, já participava de vários trabalhos na televisão também, seja apresentando programas de auditórios ou em telenovelas. Um dos papéis mais marcantes dele foi o Daniel, que ele fez em As Pupilas do Senhor Reitor. Com apenas 5 anos, ele já cantava na Rádio Nacional do Rio. Aos 10, estreou no cinema, no filme também Somos Irmãos. Depois de morar algum tempo em Natal, voltou em 1951 ao Rio de Janeiro e participou do filme Maior que o Ódio. Aguinaldo Raiol, por uma época, foi até obrigado a parar de cantar entre 1952 e 1954, mas foi por conta de mudanças hormonais próprias da adolescência que lhe afetaram a voz. Passada essa fase, ele se firmou na carreira, se destacando com aquele estilo próprio dos cantores de ópera. A interpretação da música Ave Maria embalou e continua emocionando noivos e convidados de casamentos país afora. O primeiro LP aconteceu em 1956. Nessa época, ele já era contratado da Rádio Tupi. A década de 60 foi o auge da carreira musical de Aguinaldo Raiol, que tinha também programas na TV Record. Aguinaldo Raiol Show e Curte Raiol Show foram sucessos estrondosos. No cinema, Raiol foi protagonista do filme Aguinaldo Perigo à Vista, em 1969. Ele participou de várias novelas como Mãe, em 1964, O Caminho das Estrelas, de 1965, A Última Testemunha, em 1968, Os Imigrantes, em 1981 e muitas outras. Já na década de 80, ficou no ar por 8 anos com o sucesso Festa Vale, da TV Cultura, em São Paulo. Em 1981, o Uruguai ganhou o Festival Internacional da Canção. Requisitado a estar em vários países e dominando perfeitamente o idioma italiano, Aguinaldo Raiol fez grande sucesso com 2 clássicos daquele país. E 2 dessas canções entraram para as trilhas sonoras de novelas da TV Globo. Quem não se lembra de Mia Gioconda, em O Rei do Gado, e Tormento d'Amore, tema de abertura de Terra Nostra. Essas músicas estouraram em todas as paradas de sucesso. Ao todo, Aguinaldo Raiol lançou 60 discos marcantes com a sua voz potente. O cantor parte deixando um grande legado para a cultura brasileira.